Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós também damos boas-vindas àqueles que estão acompanhando o nosso canal, Lições para a Vida. Nós ficamos felizes que a Palavra de Deus tem alcançado muitos lugares e tem alcançado a você também. Rogamos ao Senhor com sinceridade para que essas lições, essas aulas que têm sido gravadas possam ser de edificação para a sua vida, de crescimento e principalmente para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que isso possa ser uma forma de incitá-lo, de apontá-lo, de mostrar a necessidade de Cristo e de salvação. Hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus como nossa defesa. Nós vamos ler um relato lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 32, e nós vamos ver como a Palavra de Deus, quando nós confiamos nela, nós confiamos naquilo que o Senhor nos diz através da sua Palavra, nós somos protegidos, guardados e preservados. E nós vamos ler esse relato tão maravilhoso na vida do rei de Judá, Ezequias. 2 Crônicas, no capítulo de número 32, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 23. É uma leitura um pouco mais extensa, mas eu peço a você que preste atenção e acompanhe comigo. Leamos. E depois destas coisas, e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho contra os seus príncipes, com seus príncipes e os seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, porque viriam os reis da Síria, e achariam tantas águas. E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava na cidade, ele estava diante de Laques, com todas as suas forças. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estavam em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar, para morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis, e sobre eles queimareis incenso. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura não puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei
crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram no céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitões no arraial da Assíria. E envergonhado voltou à sua terra, quem? Senaqueribe. E entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então aqui nós temos esse relato maravilhoso da palavra do Senhor, e nós temos esse crente, esse servo do Senhor chamado Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, que serviu ao Senhor durante o seu reinado, e nós vemos como ele fez reformas em Jerusalém, como ele trouxe novamente o povo para a palavra de Deus. Quando Ezequias pegou ou entrou como rei ali, quando ele se assentou no trono, a nação de Israel estava vivendo de uma forma muito ímpia, de uma forma totalmente contra o Senhor. Nós vemos que eles adoravam vários deuses, ou uma variedade de deuses enormes, e que a porta ou as portas do templo estavam fechadas, ou seja, não somente deixaram de adorar a Deus, como adoravam falsos deuses. Não havia adoração, não havia a leitura, a explicação da palavra de Deus. E quando Ezequias ele se torna rei, como um crente no Senhor, como um genuíno salvo, ele faz grandes e profundas reformas. Ele reabre novamente o templo para a adoração, ele purifica, ele limpa, ele põe sacerdotes para oferecerem sacrifício, para servirem diante do Senhor. Ele estabelece novamente ali o culto ao Senhor, e nós vemos o povo sendo convocado a Jerusalém. Nós vemos grande alegria, você vai ler aí nos capítulos anteriores, nós vemos grande alegria quando o povo está reunido para oferecer sacrifícios ao Senhor e para cantar, para cultuar ao nome do Senhor. Nós vemos esse grande trazer de novo alegria, a vida ao povo de Israel. E nós podemos pensar em nós mesmos. Como que nós estamos em nossa vida? Qual é a aplicação para a nossa vida hoje? Hoje nós vivemos um tempo de pandemia, onde a nossa ida ao culto, ao templo, tem sido grandemente restringida. Mas será que isso me entristece? Será que eu tenho o desejo novamente de cultuar, de estar de forma plena, de forma total com o povo de Deus em adoração? Eu sinto falta de conversar sobre as coisas de Deus, ou será que isso cessou totalmente em minha vida? Será que a minha vida é totalmente preenchida nesse período pelas coisas desse mundo, pelos afazeres, pelas preocupações, pelo entretenimento, pelos jogos? O que tem ocupado a minha vida? Nós podemos saber. Esse texto ele foi escrito para o nosso ensino, e essa é a aplicação para nós.
Será que nós estamos semelhantemente iguais ao povo de Israel antes que Ezequias subisse e reinasse sobre Judá? Como nós estamos? Será que nós estamos frios? Será que existe em nós um verdadeiro desejo de buscar ao Senhor? Será que nós estamos tristes por toda essa situação que nós estamos vivendo? Ou não? Ou será que nós substituímos a nossa adoração a Deus por adoração a outros ídolos? Pode ser um ídolo da música, um ídolo do futebol, um ídolo que não é necessariamente uma pessoa, um entretenimento, um jogo, uma diversão, um hobby. O que é que tem tomado lugar do Senhor na sua vida? O que é que dá sentido à sua vida? Ezequias, ele coloca de novo Deus no centro da vida de Israel. E juntamente com Deus retornando ao centro, volta também a adoração, volta também a palavra de Deus, volta também aqui o sacrifício, os cultos, o cântico, volta a vida e o abandono dos seus ídolos e dos seus pecados. Nós vemos grandes coisas aqui. Você pode ler aí na sua Bíblia, mas em meio a esse grande avivamento, ou esse trazer de novo o povo à vida, melhor dizendo, esse reavivamento que é um trazer de novo a vida, trazer de novo a presença do Senhor, trazer de novo uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de adoração ao Senhor. É isso que é um avivamento. E aquela nação passou por isso. Nós temos, nesse período, o ataque de Satanás através do rei da Síria. Tudo ia muito bem, mas os inimigos do Senhor não estão satisfeitos quando as coisas vão bem. E Senaqueribe, o rei daquela poderosa nação, a Síria, ela era uma poderosíssima nação, a Síria. Se você já teve as suas aulas de história, ou se você ainda vai ter, ou se você já viu algum daqueles vídeos que tem no YouTube e em outros lugares sobre as civilizações antigas, procure conhecer um pouco da civilização assíria. Esse grande reino, esse grande império que dominou e devastou, destruiu milhares de nações. Eles eram conhecidos principalmente pela sua crueldade. Eles dominavam, eles destruíam, e eles eram conhecidos porque eles eram extremamente cruéis com os povos que eles dominavam. E esse povo, Senaqueribe, ele planejou invadir Jerusalém. Só que esse rei ele ficou grandemente irritado quando o rei Ezequias se recusou a submeter-se a ele prestar contas. Então ele planejou atacar Jerusalém e ele achou que fosse extremamente fácil. O relato que nós lemos, ele fala: nenhum dos outros deuses das outras nações puderam livrar da minha mão, da mão dos meus pais. Quem é o Senhor, Deus de Israel, para livrar da minha mão? E ele achou que seria tão fácil como foi anteriormente. E nós podemos pregar essa aplicação para nós também. Quando nós começamos a nos interessar pelo Senhor, por ler a Bíblia, por orar, nós vamos ser talvez desencorajados por muitas pessoas. As pessoas não querem que você leia a Bíblia. As pessoas não querem que você ore, que você vá a uma igreja. Elas não querem que você leve Deus a sério. Contanto que você diga: eu creio em Deus, é o suficiente. Mas quando você começa a ler as Escrituras, quando você começa a levar a Deus a sério, Satanás ele fica grandemente preocupado com você, porque ele não quer que você seja salvo. Ele coloca obstáculos na sua vida, ele coloca pessoas para te desencorajarem, ele coloca oportunidades
de prazer, de entretenimento, de lazer, para que todas essas coisas impeçam você de buscar a Deus. E nós vemos que aquele rei, ele não ficou satisfeito com a recusa de Ezequias. E ele exigiu mais ainda. O exército de Senaqueribe se moveu rumo a Jerusalém. Ele não ficou satisfeito com os tesouros dados a ele pelo rei, a fim de fazê-lo desistir daquela loucura de invadir Jerusalém. E nós vemos nisso a grande astúcia de Satanás. Satanás nunca está satisfeito com aquilo que nós podemos lhe dar. E assim que cedemos, ele exige mais e mais. Às vezes você acha que você cometer um pecado, aquilo vai te satisfazer, aquilo vai te deixar por um tempo tranquilo, pode ser. Mas o seu coração e Satanás, eles vão exigir mais. Satanás não ficará satisfeito enquanto ele não conduzir milhares de almas, ou ele conduzir a sua própria alma, você que está me ouvindo, ao inferno. É o grande desejo dele, é conduzir você à condenação. E nós vemos que ele enfraqueceu os exércitos dos servos do Senhor. O inimigo tentou de forma planejada enfraquecer o ânimo do povo de Deus. Nós vemos aqui que aqueles exércitos e os capitães, eles falaram na própria língua em hebraico do povo de Israel, visando assustá-los, visando amedrontá-los, e para que o rei Ezequias perdesse o amor, o apoio do seu povo. E Satanás, ele faz da mesma forma. Ele usa a linguagem que nós entendemos. Ele visa colocar você contra a igreja, colocar você contra o povo de Deus. Às vezes eu posso falar algo, nós podemos, professores, falar coisas que machucam você, que vão contra o seu pecado. E ao invés de você ir contra o seu pecado, contra a sua atitude, buscar a Deus, você fica contra mim, você fica contra os professores. E por que disso? A astúcia do próprio diabo, porque ele conhece os nossos corações, ele sabe falar a nossa língua, e também ele gosta de ridicularizar aqueles que servem ao Senhor. Ele nos põe como pessoas antiquadas, como pessoas atrasadas. É isso que o diabo faz. Quando eu estava indo a Cristo, um dos empecilhos que eu, depois, posteriormente, quando eu olhei para trás na minha conversão, foi que um dos empecilhos era a vergonha. Que Satanás, ele colocava no meu coração: o que as pessoas vão achar de você? E os seus amigos, o que eles vão achar de você? Agora você vai ser um crente, andar com a Bíblia na mão, na rua, todo mundo vai ver você com a Bíblia. O que os seus amigos que estão aí se divertindo, namorando, fazendo outras coisas, o que eles vão achar de você? Uma pessoa ridícula. Eu pensava esse tipo de coisa. Até que eu ouvi um versículo nas Escrituras a respeito do que o Senhor Jesus disse, que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele, no meu reino e na minha vinda. Aquele versículo constrangeu o meu coração e trouxe-me ao Senhor. Então nós vemos aqui que ele zombou, que ele colocou empecilhos, e que Satanás, ele faz isso para tentar nos afastar de Deus. O povo ficou em silêncio, ficou amedrontado, mas eles obedeceram ao rei e se recusaram a entrar em debates com aqueles homens. E Ezequias, ele ficou firme. E nós vemos aqui que ele procura o seu pastor, Isaías, e juntos eles oram ao Senhor. Não foi uma oração grandemente longa, mas foi uma oração séria,
oração objetiva. E depois nós vemos também que Ezequias pegou aquelas cartas de ameaça, ele leva ao templo, ali ele faz a oração que nós podemos ler lá em 2 Reis, você pode procurar no capítulo 19, e ele implorou ali a ajuda de Deus para salvar-se, para salvar o seu povo, não a si próprio, mas para salvar ao seu povo, e para que Deus verdadeiro fosse realmente visto como um Deus verdadeiro de todas as nações. Aqueles deuses não puderam livrar porque eles não eram deuses. Vocês de fato destruíram aqueles deuses e destruíram seus altares, os seus templos. Mas agora eles estão lidando com um Deus verdadeiro, Deus único. Não é qualquer Deus. E aqui nós vemos uma verdadeira oração, porque ele não pede simplesmente para que eles sejam livrados, e de fato eles foram, e também por isso, mas principalmente para que Deus fosse visto como o único e verdadeiro Deus que de fato ele é, e para que muitas pessoas pudessem ver e olhar para Deus que livrou Israel, de que ele era o Deus verdadeiro que estava pronto a salvar, pronto a perdoar. Isso é de grande valia para nós. Se nós orarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, nós seremos salvos, nós seremos transformados. Se nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor se agradará de nós, se nós reconhecemos Ele como o único Deus verdadeiro, o único poderoso, capaz de nos salvar, nós seremos salvos. E o que nós vemos foi que Ezequias encorajou o povo a ficar firme contra o rei da Síria, e de que com ele estava o braço de carne, estava o poder humano, o poder dos exércitos humanos, mas conosco estava o Senhor nosso Deus. E por mais, nós vemos isso, que por mais que sejam grandes e numerosas as dificuldades, nós podemos confiar e descansar no Senhor. E quanto mais cedo nós aprendemos a confiar nele, mais cedo nós provaremos o seu poder de nos proteger e de nos guardar por toda a vida. E nós vemos aqui que o exército foi destruído por um anjo ali, sem o povo precisar levantar a espada, e que Senaqueribe, amedrontado, voltou para sua terra. Ele foi assassinado ali pelos seus próprios filhos. Nós vemos aqui que eles não precisaram lutar. 185 mil homens de Senaqueribe foram destruídos no próprio arraial deles. E naquela manhã, ou na manhã seguinte, Jerusalém se deparou com um exército de cadáveres. Senaqueribe voltou para casa humilhado e posteriormente foi assassinado por seus filhos. Os seus filhos. Agora o que fica para nós, meus amigos? O que fica para nós? Nós vemos aqui grandes coisas. Nós vemos aqui os ataques de Satanás contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que se aproximam de Deus. Mas será que ele deixou você também com medo de aproximar-se de Deus? Será que nós ficamos com medo de que as pessoas nos chamem de covardes, ou que elas zombem de nós? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? Nós confiamos no Senhor como nossa defesa? Nós confiamos no Senhor, ou será que nós somos que nem Ezequias, que nós tomamos uma postura brava, uma postura de confiar em Deus, de confiar no Senhor? Ezequias e o povo de Jerusalém confiaram no Senhor, no Deus vivo para livrá-los. E eles foram livrados, eles foram salvos. Hoje nós, jovens, você que nos acompanha,
Você não deve temer o panorama que você vê em redor, com tantas pessoas zombando de Deus, zombando da fé, querendo arrastá-lo para uma vida de pecado, para longe de Deus. Se tão somente você for a Cristo e confiar nele, se você for convertido, o Senhor te guardará, o Senhor te preservará para a vida eterna. O Senhor te preservará. Então, o nosso rogo, a nossa oração, é que isso possa ser verdade em sua vida. A palavra de Deus é nossa defesa quando nós confiamos no Senhor, quando nós vamos a Cristo e confessamos o nosso pecado e pedimos para que Ele nos salve. Então Ele será a nossa defesa contra as zombarias, contra os ataques de Satanás. Ele vai preservar a nossa alma para aquele dia final. Ele vai guardá-la e nós seremos salvos e preservados até aquele dia. Nós vamos cantar um hino que retrata muito bem essa lição de forma muito melhor do que eu tentei passar para vocês aqui, que é um hino escrito por Lutero, que viveu grandes lutas e passou por grandes ataques de Satanás durante o seu período ali, vivo como reformador, como aquele que foi usado por Deus para entregar a Bíblia ao povo, para fazer uma reforma espiritual na vida da igreja e para realmente mostrar que a salvação ela é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar esse hino precioso, Castelo Forte. Que Deus abençoe a cada um de vocês.